Hoje nós vamos fazer um culto diferente, amém? Nós vamos fazer um podcast ao vivo aqui com vocês. Glória a Deus. E nós vamos aproveitar os missionários para que de forma muito clara seja passado a todos, né? Essa imersão missionária, para que vocês sejam realmente inseridos, né? Nesse contexto missionário. Eles vivem na pele diariamente as dificuldades que são enfrentadas ali naquele país. E hoje nós vamos fazer esse podcast ao vivo aqui com vocês. E no final estaremos orando, liberando uma palavra. Até no máximo 11h30 a gente encerra o culto, tá bom? Temos meia hora a mais aí? Diga amém. Glória a Deus. Quem está de jejum aí? Não, tô com uma fome terrível, mas vamos lá. Pastor Azeldo, seja muito bem-vindo, tá bom? Que Deus, como eu disse ontem, te mantenha com essa graça. Há uma unção sobre a sua vida que transborda. E ontem nós sentimos isso, esse transbordar. Quem não esteve aqui ontem, dá uma olhada depois no vídeo que a gente fez, né? Foi sensacional, que culto. O pastor Gabriel ministrou o primeiro dia, foi só uma continuação daquilo que Deus começou. Pastor Gabriel, seja bem-vindo. Nós gostaríamos de começar falando sobre missões, né? Vocês vivem e respiram missões, porque vocês estão num terreno missionário. Não tem como ser pastor na África e não fazer missões, né? Porque você já está inserido dentro desse contexto de missões. Inclusive, prepara perguntas aí, hein? Vocês vão perguntar também aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Pastor Azeldo, fique à vontade para fazer uma introdução, cumprimentar os irmãos, e aí a gente vai seguindo aqui. Não tem roteiro não, tá, gente? É tudo aqui no automático. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu me chamo Azeldo Zucula, sirvo como pastor e missionário lá em África, Moçambique. E eu sou casado com uma mulher muito linda. Ainda bem. O nome dela é Sara, traduzido quer dizer princesa, né? E nós temos também uma filha chamada Elisa, de 7 anos de idade. E nós demos este nome a ela, homenageando uma missionária, a pastora Elisa Martins, que foi ela que me gerou, me discipulou, me instruiu e cuidou de mim nos momentos mais sombrios da minha vida. E para nós homenagearmos a vida dela, nós colocamos o nome da nossa filha Elisa. Então é um privilégio para mim estar aqui no Brasil pela primeira vez, neste ministério pela primeira vez, e fui muito bem recebido aqui. Estou muito feliz pela graça e oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Amém. Gabriel, fica à vontade. Louvado seja Deus. A minha voz não está tão bem hoje. Quero saudar os irmãos com a bendita paz do Senhor. Estou muito alegre por estar aqui, mais uma vez com os irmãos. E para mim é minha 5ª viagem para o Brasil. E aqui, nessa congregação, nesse templo físico aqui, é a primeira vez. Apenas assistíamos desde o início da construção até a inauguração, que era para estar presente com os irmãos. Infelizmente, o meu visto já tinha expirado e não deu tempo para renovar o visto, por isso acabei perdendo a inauguração, mas o meu coração ardia, né, para estar aqui com os irmãos. E hoje, graças a Deus, o Senhor deu essa oportunidade e aqui estou eu com os irmãos. Estou muito feliz, pastor Giovanni. Amém. Também sou casado, minha esposa chama-se Zenha Rafael Dick, sou pai de 3 filhos e tenho apenas 28 anos de idade. Mas Deus tem colocado lá na África uma obra muito grande na minha responsabilidade, que são 17 congregações que eu dou assistência lá, e são mais de 5.000 crianças em lugares diferentes. Não são crianças, por exemplo, como as outras que têm condições. A maior parte das crianças, tanto como as congregações que eu lidero lá, é tudo simples.
porque Moçambique tem duas faces, se assim posso dizer. Tem lugares que têm muita condição, muita mesmo, e tem lugar muito simples também, mas dentro do mesmo Moçambique. Todas as nossas congregações estão nos campos, nenhuma pelo menos na cidade. Até a nossa sede está um pouco afastado da cidade. Por isso a maioria dos vídeos, trabalho que eu faço lá, é tudo simples, precário. Mas no meio dessa simplicidade, Deus tem abençoado e levantado pessoas para apoiar aquela grande obra. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. Felipe. Glória a Deus. Estou sem voz, gente. Eu vou falar bem pouco aqui, porque não vai sair nada. Mas, glória a Deus, é uma alegria fazer parte de tudo isso. Sou casado também, tem que falar, todo mundo falou. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo. Grazi. Nós estamos combinados, ó, de túnica. Mas, glória a Deus, uma alegria participar desse momento único. Pastor Azeldo, Pastor Gabriel, homens de Deus que têm abençoado a nação brasileira nesse tempo. Obrigado pela vida de vocês. Nós louvamos ao Senhor pela vida de vocês, por nos abençoar tanto e por doarem-se à obra do Senhor com tanto zelo, excelência, vigor e força. Eu pude estar lá em Moçambique e pude ver a alegria de um povo que, mesmo em meio à dificuldade, mas é um povo que carrega a alegria de servir a Jesus. É um povo que não mede esforços para servir a Jesus. E eu fui totalmente transformado desde quando eu fui para Moçambique. Voltei completamente transformado. Você achou que ia lá para ministrar, né? É, como o pastor Giovanni sempre diz, né? Quando a gente faz, né, alguma missão, a gente acha que está indo para levar alguma coisa, para dar, mas na verdade é nós que recebemos. Nós que saímos de lá completamente transformados, com a mente. Nós literalmente nós sofremos uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Nós voltamos completamente transformados. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir um dia, vai. Amém. Sensacional, amém, glória a Deus. Lá não existe, são dois extremos, ou quem tem muito, ou quem não tem nada. Não tem como aqui no Brasil tem a classe média, né, que está ali no meio. Então, e a riqueza, né, da África, o dinheiro da África está na mão de uma minoria, né, 0,9% da população da África que retém a maior parte dos recursos financeiros da África. Então, gente, lá onde o pastor Gabriel lidera, como os irmãos ouviram, tem crianças, acredito que 80%, 90% daquelas crianças não tem um registro, não foram registradas. Por exemplo, se partir para a eternidade, é enterrada como alguém um indigente, né? Alguém que não tem um registro. Inclusive, nós tentamos muito trazer os santos para o Brasil e foi muita corrupção. A gente acha que no Brasil tem corrupção, é porque você não foi para a África. Você sente a corrupção pairando nos lugares. É terrível. Então, a minha admiração a vocês que nasceram naquele lugar e estão aqui hoje e venceram, porque nem todos têm essa mesma oportunidade. Vocês foram escolhidos a dedo por Deus para representarem a vossa nação. E saiba que nós amamos Moçambique, amamos aquele povo, né? E o que nós pudermos fazer para servir vocês, nós vamos fazer. Pastor Azeldo, os desafios que o senhor enfrenta ali, o senhor tem alguma experiência, né, para contar para nós, que sirva, né, para os irmãos como uma experiência válida no campo missionário, para que eles possam tirar uma reflexão, algo que o senhor passou, que o senhor enfrentou lá, ou que o senhor passa e enfrenta? Fique à vontade. Minha história é muito longa, mas eu vou fazer de tudo para resumir aqui em poucos segundos.
Em Moçambique, nós nascemos num contexto cultural muito forte. Aqui no Brasil, quando uma criança nasce, há toda aquela alegria, desde quando ainda está no ventre, sabe? Aqui é chá de bebê, né? Fazem chá de bebê, fazem aquele enxoval, já pintam o quarto, né? Já há chá de revelação, se é menino ou menino. Então, assim, a criança já recebe aquele amor desde o ventre da mãe. E quando ela nasce, já nasce inserido naquele amor, naquele ambiente, né, favorável para a própria criança, por ser um lugar de muitas oportunidades. Mas no nosso país, a nossa cultura é muito forte e predominante, até nos dias atuais. Lá em Moçambique, os nossos familiares, nossos bisavós, nossos avós lá atrás, eles acreditavam muito nos mortos, acreditavam muito nos espíritos. Na verdade, muitos acreditam que Deus como tal não existe. Alguns chegam a dizer que Deus é o próximo, aquele que consegue te ajudar, esse que é teu Deus. E muitos de nós lá já nascemos consagrados aos espíritos. Existe muita coisa que a gente pode falar de Moçambique que podem pensar que é um filme de terror, sabe? Porque se a gente falar que existem pessoas que voam literalmente, o pastor Gabriel, que mora num sítio no interior, acho que já teve experiências mais profundas com isso, né? De bruxos, de feiticeiros que literalmente voam. São coisas que nós raramente falamos porque nós acreditamos que as pessoas não creem, não acreditam que de fato essas coisas acontecem. Se procurarem alguns vídeos até no YouTube, podem encontrar lá noticiários de pessoas que literalmente caíram no teto das pessoas, né? Eu tenho um pastor lá, um pastor amigo, que num desses cultos, enquanto estavam cultuando numa vigília, alguém caiu no teto da igreja. E quando eles foram ver, perceberam que era uma pessoa completamente despida e nua. E quando perguntaram, como é que você chegou aqui no teto? Ela falou, nós vimos aqui que havia um movimento espiritual e nós nos reunimos, os feiticeiros bruxos da zona, para poder amarrar a igreja. Só que enquanto os outros bruxos voavam pelos lados, eu me distraí e passei por cima. E quando passei por cima, eu fui atingido pelo fogo que está neste ambiente. E eu literalmente caí no teto da igreja. E naquele dia a igreja vibrou, porque na verdade o mundo espiritual lá é desse jeito. Lá as pessoas nascem consagradas, crianças, mulheres, homens. Às vezes existem homens que são até estudados, formados, mas não conseguem nem emprego. Existem mulheres lindas que não conseguem casar. Se conseguem casar, não conseguem gerar, porque os espíritos nos quais são consagrados desde bebê, então eles amaram e prendem esta pessoa. Aí quando esta pessoa tem um impacto em aceitar a Jesus, receber Jesus como Salvador de sua vida, aí Jesus vai quebrando todos esses paradigmas, todas essas maldições, e eu e o pastor Gabriel somos frutos do improvável que Deus fez na nossa vida. Estar no Brasil não é só uma viagem de turismo para nós. Nós quebramos paradigmas, quebramos maldições. Eu levei 15 anos para vir para o Brasil. E quando eu vinha para aqui, Deus levantou alguém e disse, você não vai para o Brasil de como você pensa, porque eu, Senhor, estou abrindo as portas. Então foram 15 anos de muita luta, 15 anos de muita peleja, mas quando chega o tempo certo, Deus faz maravilha. Eu queria falar aqui um pouco que quando eu nasci, eu cresci numa zona, num bairro muito amaldiçoado. Lá eles fumavam, lá eles bebiam. Na minha casa mesmo, eu conseguia sentir o cheiro, né, da maconha, sabe? Aquele negócio que eles fumavam. Eu conheço o cheiro da maconha à distância. A gente cresceu neste ambiente, a gente não dormia. Eu nasci numa zona onde o banheiro não ficava dentro de casa, ficava do lado de fora. E lá tinha tanto feiticeiro que usavam os panzés. Eu lembro que quando nós acordávamos para ir ao banheiro do lado de fora, era normal nós encontrarmos espanzéns no quintal, sabe?
Então, assim, eles andavam literalmente no teto da casa. Lá não temos placa, são chapas. Não dormíamos. Eles fazem muito barulho lá, né? Tomando toda a zona. Eu cresci neste ambiente. Mas eu louvo a Deus porque eu não cresci com meu pai, não cresci com minha mãe. Ontem os irmãos ouviram meu testemunho que desde criança meu pai me rejeitou, sabe? Não me assumiu. Até no meu bilhete de identidade hoje não vê o nome do meu pai. Está escrito incógnito. É como se ele não existisse. É como se ele não me assumisse. Mas eu cresci com a minha avó. E minha avó sempre foi minha guardiã. Uma mulher de fé, uma serva do Senhor. E eu lembro que muitas das madrugadas, enquanto eu dormia ainda criança, minha avó dobrava os joelhos, orava por mim e dizia: Deus, muda a história do meu neto. Eu não permito que Satanás toque no meu neto. Guarda, proteja, usa ele com autoridade. Minha avó descansa no Senhor. Ano passado Deus tomou ela, mas para a glória de Deus, eu vivo debaixo das orações que ela plantou na minha vida há muitos anos atrás. E quando eu fui crescendo na fase da adolescência, só para concluir, eu quis conhecer meu pai, eu quis forçar a amizade com meu pai, quis forçar essa conexão, ao ponto de eu sair da casa da minha avó para morar com meu pai, porque sempre havia aquele vazio de ter um pai, sabe? Todo mundo tem um pai, mas eu nunca tive um pai. E eu me aproximei, morei com ele lá durante muito tempo. E eu lembro que quando eu vivia dissolutamente, um tempo saí dos caminhos do Senhor, eu namorava, bebia, fazia muita coisa, ninguém nunca me repreendia. Mas quando Jesus entrou na minha vida novamente, minha vida mudou completamente. E eu me lembro que eu orava tanto, buscava tanto ao Senhor, servia tanto ao Senhor, que numa dessas noites, Deus me deu uma visão, onde eu estava sentado na zona, onde tinham vários feiticeiros, assim como nós estamos sentados, assim como eu estava no meio assim, rodeado de muitos feiticeiros. Deus foi me mostrando todos os bruxos da zona que estavam operando ali. E naquela visão todos diziam: você precisa sair desta casa, porque você está a fechar e impedir o nosso agir neste lugar. Você sempre ora, você sempre jejua, você está impedindo o nosso trabalho. Você precisa sair daqui agora. E na visão eu dizia: tá bom, deixa pelo menos que amanheça. Diziam: não, você precisa sair daqui agora. E eu despertei. E quando despertei, no mesmo dia, meu pai me chamou para conversar. Disse: filho, você tem duas opções. Ou você continua nesta casa, para de servir a Deus, para de adorar esse teu Jesus, ou você sai daqui e vai servir teu Jesus longe de casa. Aquela decisão foi muito difícil para mim. Eu era apenas um adolescente, mas eu peguei minha roupa, eu tive que sair de casa. Muita gente da minha família não sabe disso, porque foi uma conversa que nós dois tivemos. E eu, para proteger também, ele não expôs muito isso, mas eu saí de lá, fui acolhido, morando no canto da igreja. Lá eu passei por um processo de lapidação, Deus forjando o meu caráter, e de lá Deus me abençoou, me deu uma esposa, me deu uma filha, e eu estou aqui no Brasil para falar que Deus é o Deus dos improváveis. Eu vi uma reportagem de uma mulher que o governo abateu ela. Eles identificaram um objeto voando, e o governo foi, abateu, e aí caiu em cima do telhado de alguém, mas já caiu morta já. Então é real, estava nua também. Eu acho que é um procedimento, né? Deve ser algo... Que coisa, né, gente? O mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. Pastor Gabriel, tem alguma experiência aí para passar para nós? Que o senhor viveu assim, que foi impactante, que vai impactar os irmãos que estão aqui, que estão na live também. Os irmãos da live aí, ó, deixa o like, a live está subindo, hein? Estamos com 150 pessoas ao vivo lá na live. Glória a Deus. Fica à vontade, pastor. Louvado seja Deus. Eu, na verdade, não tenho muita experiência assim, porque eu nasci no lar cristão. Não tive tanto desafio espiritual. Vivemos um ambiente terrível espiritualmente falando. Trabalhamos lá com a libertação quase sempre, todos os cultos. Só que não postamos, porque às vezes não é de caráter agradável, né, postar sempre libertação, oração, pessoas caídas no chão.
mas temos vivenciado isso todo dia. Pessoa que está dentro de uma igreja a servir, a orar, mas presos com espíritos, demônios, e tem sido às vezes muito frequente. Em cada culto ou evangelização que nós temos feito, a maioria dos casos é só libertação. Pessoas presas pelos demônios. E uma das causas que eu vejo, pastor Zildo, pode ser também falta do conhecimento à palavra. O Brasil está muito abençoado. O Brasil tem escola dominical, tem Bíblia para todo canto, tem estudo, criança já sabe ler, adultos, velhos já sabem observar as escrituras. E na África é meio diferente. Maior parte não sabe ler, principalmente na minha comunidade onde eu moro. Crianças não sabem ler, idosos também não sabem ler. Inclusive o pastor Giovanni teve essa experiência, que quando ministra lá tem que um ministrar em português, outro tem que ministrar em dialeto, porque tem pessoas que não sabem o dialeto e tem pessoas que não sabem o português. Então tem sido muito difícil. Então é uma das causas que tem levado muita gente a ser preso. O diabo ele sabe disso, que quando estamos longe das escrituras, dependendo apenas de ouvir alguém, tem sido muito complicado. E por isso muita gente são enganada não fora. Tem pessoas enganadas dentro da própria igreja. Tem pastores lá, pastor Zildo sabe disso que eu estou a dizer, tem pastores lá que mexem com macumba para encher a igreja. Viaja, tem um lugar lá chamado Nigéria e alguns outros lugares que é bem famoso lá, por causa da macumba, magia, e os pastores, para encher a igreja, lotar a igreja de gente, vão mexer com algumas coisas estranhas, uns espíritos, eles acabam a ser impactados lá com os espíritos que não é de Deus e vêm operar dentro da igreja. Cada culto, manifestação, alguns sinais que na verdade não vêm de Deus, e a igreja fica super lotada. Na África isso é normal e é frequente. Então, minha experiência, por exemplo, no meu ministério, eu não tive experiência de muita afronta, já tive. Até inclusive no início da construção da igreja, não sei se eu falei para o pastor Giovanni isso, tem alguém que falou que a igreja não iria crescer, uma mulher bem conhecida na zona, que ela era uma curandeira, até hoje é curandeira, mas ela afrontou dizer que aquela igreja nunca poderia ser erguida. Era na fase inicial que nós fizemos o levantamento das paredes, estávamos apenas na marcação do templo, mas era muito grande. Até hoje, na comunidade onde eu estou, a nossa congregação é a maior que tem, mas na época que estávamos construindo, era antes até de termos um laço forte com o pastor Giovanni, era antes de termos amigos aqui do Brasil, que na verdade apoiavam a obra, estava mesmo na fase onde era só Deus, e o pessoal ficava lá a zombar, porque primeiro a minha idade era mais reduzida ainda naquela altura, são 6 anos atrás, não tinha nenhum recurso para poder erguer uma parede se quiser, mas nós construímos pela fé, fizemos a marcação pela fé, e todo mundo só olhava esperando ver aonde nós iríamos chegar. E depois que essa mulher se levantou e disse que não iria, na verdade, a igreja ser erguida, aquilo mexeu no meu coração e deu-me mais vontade de poder demonstrar que o Deus que nós servimos, Ele vive. Eu estava meio enfraquecido, não estava a dar conta, não estava a me dedicar totalmente na construção do templo, mas depois daquelas palavras, eu tive que lutar com vontade e também para provar ao diabo que, na verdade, nós servimos a um Deus que tudo pode. E foi, na verdade, o momento em que Deus abria as portas. Conheci o pastor Giovanni, conheci alguns irmãos daqui do Brasil, e as portas começaram a se abrindo, sabe? E cada vez que a porta se abria, nós levantávamos as paredes, concluímos aquele templo. Depois vinha aqui no Brasil, os irmãos do Ministério Povo da Fé ajudaram, cobrimos aí o templo, rebocamos as paredes, fizemos tudo o que os irmãos estão vendo aí no templo. A irmã Serenela participou na construção daquele templo. Hoje o templo, nosso sede, já está construída, rebocada, pintada as paredes, e hoje temos a igreja lotada de gente. Quando é um culto, pastor Giovanni, o pessoal começa do altar até da parte de fora, multiplicando mais ainda a cada dia o número dos membros. E hoje, graças a Deus, meus irmãos, vencemos, porque nós acreditamos que o nosso Deus, Ele vive, e quando Ele tem propósito, não importa qual seja o deserto, Ele vai dar vitória.
Tá, meus irmãos, só para concluir, a luta espiritual na África é muito terrível. Aqui eu vejo a maioria dos cultos, por exemplo, é culto que nós oramos para você ser batizado com o Espírito Santo, você para falar língua, você para ser renovado, mas na África a maior parte dos cultos é culto de libertação, é culto de afronta aquilo que o diabo já fez na vida das pessoas. E lá é desse jeito. Muita gente são mesmo consagrados ao demônio. Tem pessoas dentro da igreja que lutam para abraçar um filho. Não é porque é algo normal, é porque prendem a pessoa para não gerar. É normal isso. Muita gente na África está vivenciando isso e graças a Deus, Deus tem levantado nos últimos tempos pastores, homens de Deus, com compromisso à palavra para quebrar tudo aquilo que o diabo já fez, porque nós cremos que o maior não é aquele que está do lado de fora, o maior é que está conosco e a obra está a avançar em Moçambique, graças a Deus. Amém. Deus abençoe, pastor Gabriel. E o que é mais lindo é que lá, né, conforme todas essas experiências que os pastores contaram, sobre essa ação maligna que há lá, que existe lá naquele lugar, é por isso que lá não dá para ser 99% quem é cristão. 99% não é 100%. É por isso que lá o povo é fervoroso, porque não dá para ser menos que aquilo. Não dá para ser mole. Não dá para, sabe, deixar de qualquer jeito. Não pode ser um cristão de qualquer jeito. Por causa disso, porque a luz está em todo tempo em guerra com as trevas, contra as trevas. Então por isso que a gente vê que nossos irmãos, quando a gente vê os vídeos, todo mundo fica impactado, né? Eu pude ter essa experiência de como o pessoal, os nossos irmãos moçambicanos são tão fervorosos, porque não dá para ser menos que aquilo, não dá. Esse aqui está melhor. Não dá para ser menos que aquilo. Tem que ser daquele jeito. Eu me lembro, pastor Azeldo, eu estava lá onde a gente estava hospedado, ali do lado tem um lugar ali onde frequenta os curandeiros, ali pertinho, tem uma oca, uma palhoça ali, onde a gente estava hospedado, e eu me lembro que eu estava na sacada, né, cantando violão, estava com o violão na mão, era de manhã cedinho, estava com o violão na mão, e louvando, e ali na rua passava muita gente, e passou umas 3 pessoas que estavam indo lá fazer trabalho. Eles olhavam para mim cantando assim, ó, com a cara feia. Se pudesse, eles pulavam no meu pescoço lá, mas não podia. Eles queriam, mas não podia, porque existia uma presença de Deus ali, sabe? Então a todo tempo ali eles estão guerreando, sabe, contra a obra maligna. Por isso que não dá para ser menos. 99% não é 100%. E que isso sirva de lição para a gente aqui. Sabe, porque o Senhor também nos colocou, o Senhor nos chamou aqui nesse lugar para lutar contra as trevas. E quem aqui deseja isso? Vamos pregar sobre libertação, porque o Senhor ainda liberta. Amém? Glória a Deus. Vamos ser 100% na presença de Jesus. E o pastor Giovanni teve essa experiência lá, né, na minha comunidade. Pastor Giovanni, quando foi a primeira viagem, né, ele não conseguiu dormir. Para nós já temos experiência, já é normal, nos conformamos. Mas pastor Giovanni, na primeira viagem, ele teve dificuldade até de ter o sono. Porque lá havia uns macumbeiros que eles passam a noite toda, cantam, dançam e invocam os espíritos lá. Principalmente se há alguém doente, alguma coisa que eles querem fazer, eles fazem uma vigília de noite até às 5 da manhã, e foi desse jeito. Pastor Giovanni nem teve sono, até filmou, né? Eles ficaram bem na janela do quarto ali, fazendo os trabalhos tenebrosos, e lá é 2 extremos também. Quem serve a Deus, serve de verdade, e quem serve o diabo, serve de verdade. Então, é uma lição para nós, né? Eles começaram os trabalhos ali meia-noite e foi terminar pela manhã. E no outro dia eu fiquei muito ruim. Eu adoeci, eu falei, nossa, eu não vou conseguir. Mas era espiritual, porque se eu estivesse de fato doente,
eu demoraria, sei lá, uma semana para ficar bom. No outro dia, passamos aquele dia, a gente até pensou que era malária, mas falou, não é possível, acabei de chegar, já peguei esse trem, não é não. Aí oramos, no outro dia eu estava zerado para a missão. Então o mundo espiritual existe, e o Felipe teve lá, eu não sei se ele teve essa sensação, a minha esposa teve essa mesma sensação. 5 horas da tarde, você está um caco, a um peso. Eu não sei se vocês sentem, porque por morar lá já, mas, gente, assim, é um cansaço, é um peso espiritual tão grande, que está no ambiente, está na atmosfera ali, né? Os espíritos malignos ali, trabalhando mesmo, agindo. Se a cortina que separa esse plano físico do mundo espiritual fosse aberta, você veria demônios, monstros, seres híbridos, trabalhando 24 horas, porque o demônio não dorme, né, para destruir você. Mas em contrapartida você também veria anjos ali guerreando em seu nome. Então essa batalha ela acontece e a gente sente, né? Dá umas 5, 6 horas da tarde, você já quer cama, você quer, meu Deus. Aí o pastor fala, não tem cama não, vamos para a vigília, e não é vigília igual aqui não, gente, é vigília até 5, 6 horas da manhã, loucura, e o povo dançando, e aquela coisa, eu falei, meu Deus, dá força para mim. Lá no Pastor Naum, cheguei a pegar 7 horas de culto. Começou às 8h30 da manhã, nós saímos de lá 4, 5 horas da tarde. E aqui, às vezes, o povo reclama porque 1h30 de culto. Eu preciso ir embora, preciso ir para casa. Gente, fica uma lição aí para nós, amém? Bom, nós temos mais 15 minutos aqui. Eu gostaria de passar para o pastor Azeldo, liberar uma palavra para o povo, uma palavra profética. Tem alguém que tem alguma pergunta? Pastor, tem uma pergunta, uma curiosidade. Eu e o pastor Gabriel, a pergunta dela foi como eu e o pastor Gabriel se conheceu. O pastor Gisley é um amigo lá do estado do Goiás. Na época ele estava no Mato Grosso, e eu fui apresentado a ele, fui pregar lá no Mato Grosso, e por coincidência, isso lá atrás, 2017, 2018, acho, eu não lembro certinho o ano. E aí eu estava pregando o pastor Gisley, e o pastor Gisley me falou do Gabriel, mostrou o pastor Gabriel, e o pastor Gabriel cuidava das crianças em cima de uma lona, um pouquinho de criança ali, com água quente e pão. E aquilo mexeu comigo, mas eu era muito limitado de condições. Então eu fazia o que eu podia dentro da minha condição, mandava uma oferta para ele, mas essa chama foi ardendo dentro de mim, de querer fazer mais. E aí eu comecei a envolver a igreja, comecei a envolver alguns irmãos, a gente começou a aumentar, né, a semente que a gente enviava para ele. E aí teve um dia, em 2020, que o meu canal explodiu, e na mesma hora eu pensei, poxa, eu quero fazer missões com o pastor Gabriel de forma assídua. Só que eu não o conhecia pessoalmente. Mas ele me passava muita confiança, porque tudo que a gente enviava, ele prestava contas, e presta contas até hoje. Ele fala assim, pastor Geu, temos que colocar as portas, temos que cobrir aqui a escola, temos que fazer isso e aquilo. Eu mando hoje, amanhã ele já está cobrindo, amanhã ele já está fazendo, então é de muita confiança. Mas eu senti a necessidade de conhecê-lo pessoalmente, e foi quando as portas se abriram. Você veio para o Brasil a primeira vez para encontrar com a gente, né? Então, ele veio ao Brasil, a gente conheceu ele pessoalmente, e dali os laços foram estreitando. Então foi assim, foi através... Deus, ele apresenta pessoas através de pessoas. Você precisa ter boas conexões, network, né? Network, é o network que faz a diferença na nossa vida. Foi através do network, de uma agenda, que eu conheci o pastor Gabriel, e hoje nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Eu queria fazer uma pergunta, como que é a área de evangelismo lá na África? No Brasil é mais fácil, a gente tem qualquer praça, qualquer lugar, a gente pode fazer um evangelismo. E como que é lá na África essa questão de evangelizar as pessoas nas ruas? Por exemplo, na minha comunidade lá é fácil, não tem nenhum impedimento para assunto de evangelização. Inclusive, nós temos feito
culto de evangelização quase todos os meses. E já tinha mandado vídeos, né, para o pastor Giovanni. Então, aí nós saímos nas ruas e evangelizamos. Tem casos e lugares que, na verdade, não é fácil. Não sei qual é a experiência do pastor Zildo lá em Maputo, mas nós, por exemplo, em Amatanda, principalmente eu em particular, na minha comunidade é fácil, porque eu sou o secretário dos pastores da minha comunidade lá, temos um núcleo dos pastores que o governo conhece e tem nos liberado facilmente, mas não é a mesma experiência com todos. Tem lugares que é muita perseguição, principalmente agora para registrar uma igreja no cartório, é difícil, não se registra a igreja lá facilmente. A nossa congregação não está registrada até hoje. São 5.000 membros, né, pastor? 5.000 membros que têm que ter documento de identidade para registrar uma igreja. E fui percebendo aqui no Brasil que é fácil. E lá, a maior parte das pessoas não tem um documento de identidade. O Menino Santo não tinha. Tinha aquele irmão cego, de novo, que nós tratamos o documento agora. Adelino. A vovó Binda não tem, né? Todos quase lá, pai Manuel, todo mundo não tem documento. E nós podemos até juntar todas as congregações e possuir 5.000 membros, porém não tem identidade, não tem como registrar a igreja. Mesmo se terem, ainda há um processo longo para se registrar uma congregação lá. Então, na minha comunidade e pela minha experiência, tem sido fácil, porque o pessoal lá me conhece, na comunidade toda, na Beira, muita gente me conhece, isso já facilita a liberação de eu fazer qualquer trabalho e tem sido fácil, mas não é a mesma experiência em todos os lugares. E vou deixar o pastor Zildo para falar um pouco da experiência dele lá em Maputo. Indo à pergunta que o nosso irmão fez, só para complementar o que o pastor Gabriel falou aqui, eu acredito que o evangelismo no nosso país ele pode ser efetuado em 3 camadas. Porque lá nós temos variedade de classes sociais, que era o que o pastor Giovanni estava aqui falando. Existe um nível mais baixo, existe um nível médio, existe um nível alto. Então tem um nível médio também? Tem um nível médio, sim, tem um nível médio. Tem um nível médio. Acredito que tem sim um nível médio. Nessa questão que o senhor está falando, existem lugares que, para evangelizar, é na base de comida. E eu não falo isso querendo pedir ajuda ou para que alguém sinta pena. É uma realidade. A comunidade muçulmana tem predominado muito no norte, porque eles investem na comida. É o que o pastor Giovanni falou aqui. Como é que você vai falar de Jesus para alguém que está com fome? Então, às vezes, para nós, a pessoa ter força para te escutar, tem que estar com a barriga cheia. Eu mesmo, quando voltei para Cristo, eu lembro que meu tio estava nessa igreja missionária com a pastora Elisa. Ele falou para mim, olha, eu conheci uma igreja que distribui pão e leite. E naquele dia eu falei, eu vou para essa igreja que dá leite. Leite no nosso país, naquela altura, era, meu Deus, não é aqui que leite são R$3. Naquele tempo, era um sonho alguém ter leite, sabe? Mas ele falou que lá há uma missionária que dá leite e pão. Eu falei, eu quero esse leite e esse pão de graça. Mas quando cheguei lá, eu apanhei o pão da vida, Jesus mudou a minha história. Então, existem momentos, sim, que nós vamos ter que, primeiro, alimentar as pessoas e depois ministrar na vida delas, que é o nível das pessoas mais necessitadas. O segundo nível é o evangelismo boca a boca. Gente saindo, fazendo cultos ao ar livre, fazendo cruzadas, que tem se feito muito lá atualmente. Assim, evangelizando boca a boca, casa por casa, panfleto, e Deus tem manifestado muito desta forma. E o terceiro nível, que é o que nós estamos a tentar implementar muito agora em Moçambique, é na base das redes sociais, onde os pés não chegam, a rede e a internet consegue chegar lá. Mas eu preciso dizer que o maior evangelismo, o maior efeito que o evangelismo ele tem na nossa vida, tanto no Brasil como em Moçambique, em qualquer lugar, é o nosso testemunho. Se a igreja é uma igreja unida, uma igreja com caráter, uma igreja onde o mover de Deus de fato acontece, onde há pessoas amadas, há pessoas cheias do Espírito Santo, muita gente é alcançada. Mais alguém tem alguma pergunta? É rapidinho aqui, pastor. Paz e Senhor, pastores. O pastor Zucula falou sobre evangelismo, assistencialismo, e na sexta-feira também o pastor Gabriel havia falado sobre as 3 formas, né, de missão.
E eu queria só fazer uma pergunta para complemento, para que os irmãos pudessem entender, eu até anotei um pouco aqui. O Felipe ele foi fazer missão e ele voltou com várias informações para nós, graças a Deus. E ele trouxe para nós as informações sobre o assistencialismo e a missão transcultural. Para quem está vivendo a missão, é muito impactante. Eu gostaria muito que os pastores, né, explicassem um pouco da diferença dos dois, porque quando o Felipe foi, os irmãos aqui eles pensaram que o Felipe ia lá entregar comida ou que ele iria lá mostrar miséria, mas o que a gente mais viu foi a alegria do povo adorando ao Senhor, a alegria dos irmãos dançando, e foi tudo muito lindo. E eu gostaria que os irmãos explicassem. E um exemplo, pastor, eu vou lá e eu não tenho dinheiro, por exemplo, para entregar alguma coisa para a criança, mas como que nós aqui podemos ajudar, tanto indo para lá ou ajudando daqui mesmo, em relação à missão transcultural e à missão de assistencialismo? Obrigada. Ela está dizendo, basicamente, da missão que a gente pratica, que é o assistencialismo, e da missão transcultural, que é o que o Felipe viveu. Porque tem muitos missionários que vão para lá, eu acho que é isso que ela quis dizer, tem muitos missionários que vão para lá, mas não produzem uma marca, um efeito, não deixam saudades, porque vão para fazer registros, para mostrar a miséria, para impactar o povo nesse sentido. Outros já vão para se envolver com o povo, para estar no meio do povo. Inclusive o nome do Gabriel lá é Giovanni, ele passa lá, o pessoal chama ele de pastor Giovanni. Então, é isso que ela está dizendo, você viver a missão transcultural, é você se envolver. Eu chego lá na casa dos irmãos, falando no dialeto, eles... não é possível, eles ficam impressionados. O Felipe cantou no dialeto, o Felipe chegou lá e ele viveu Atos 2, ele falou na língua deles, cantou na língua deles. Então essa é a missão transcultural. No caso da onde o Felipe estava, ele foi viver essa missão. No caso do pastor Gabriel, quando ele for agora, que ele vai conosco, ele vai viver os dois lados da moeda, ele vai viver a missão transcultural e ele vai viver o assistencialismo. Porque lá também existe essa questão de você se envolver com o povo, de estar no meio do povo, de não se importar se estão cheirosos, se estão fedidos, se estão com fome, se não estão, se estão bem vestidos, se não estão. Então, é nesse sentido que ela quis dizer, pastor Azeldo. Eu percebi. Indo à pergunta que a irmã Grace fez aqui, existe um pensamento que eu carrego ao que tange a missão de pessoas que saem de lugares longínquos para a África. Nós somos um país que carrega muita riqueza. Nós temos lá ouro. Chegou a sair 5 quilos de ouro no nosso país há algum tempo atrás. Então, assim, nós temos gás, nós temos muita coisa no nosso país. Temos o carvão, petróleo. Temos o petróleo, mas, por incrível que pareça, somos agora o segundo país mais pobre do mundo. E a pergunta é, como é que um país com tanta riqueza é o país mais pobre? Há países que não têm nada disso e são uma potência mundial. Então, assim, eu acredito que tudo parte da mente. Existem muitos que já entenderam como fluir, como crescer, como amadurecer, como escalar na vida. E existem alguns que só ficam de mãos abertas para receber um alimento, receber um pão. Eu quero aproveitar que estamos aqui ao vivo, muita gente está escutando. Tem muita gente que tem fome no nosso país. Mas eu quero dizer que o maior investimento que todos podem fazer por nós em África é nos dar a vara de pescar. Entende? É nos dar a vara de pescar, não nos dar o peixe. Que é o que o pastor Giovanni está a falar lá. Tem muita gente, o pastor falou, comia até folhas, o pastor comentou aqui. Ele foi lá, comprou comida. Mas o que está sendo feito lá é muito maior que um pão. Está sendo levantada uma escola, uma estrutura. Daqui a pouco será uma faculdade, será um hospital. Daqui a pouco será uma estrutura maior, né?
terão lá cursos para poder fazer lá mecânica, costura e muitas outras coisas. É dar a vara de pescar para que as pessoas entendam que quem recebe, muitas vezes não é abençoado, mas aquele que dá é que é abençoado. Então, se querem nos tornar prósperos lá em África, nos ensinem a pescar, nos deem Bíblia, nos deem estrutura, nos ajudem a levantar escolas, a levantar templos, e só assim nós seremos um país que vai crescer e prosperar e chegar, se calhar, ao nível em que o Brasil está, em nível de crescimento, mas só vai acontecer se nós entendermos que o investimento que devemos fazer deve ser mais na vara e não no peixe. O trabalho dignifica o homem, traz a dignidade, né? Então, quando você faz a horta, quando você faz uma escola de carpintaria, quando você faz uma escola de barbeiro, quando você faz, né, é sensacional. Tanto é que me faz lembrar de algo que me marcou muito lá no meu primeiro dia, conversando com o pastor Naum. Foi quando ele me disse sobre que não é sobre a necessidade, mas é sobre propósito. A necessidade, ele disse isso que me marcou demais. A necessidade, às vezes, é o que vende. Propósito é o que sustenta. É exatamente sobre dar a vara, né, para a pessoa pescar. Igual ele falou para mim, olha aqui, por exemplo, olha o pastor Francisco, é o improvável, mas não é sobre necessidade, é sobre propósito. Ele, às vezes, cresceu num ambiente que não tinha o que comer, não tinha nada. Ele não tem pai, né? Não tem mãe, o pastor Francisco, se eu não me engano, se não me falha a memória. Cresceu, só que está se formando em direito. Ele falou, para mim, isso é propósito. Sabe? Ele está se formando em direito. Vê o Dino, amigo nosso, que estará aqui mês que vem, é um médico do exército de Moçambique. Sabe? Não é sobre necessidade, é sobre propósito. Dá propósito de vida, é exatamente isso. Ó, é muito interessante isso, porque o pastor Azel está aqui hoje, e o pastor Gabriel, por conta da avó, mas também porque ele teve acesso ao mínimo. O mínimo que é uma leitura, que é... Vocês conhecem a Bíblia porque leram, né? Então, lá em Amatanda, nós vamos ter uma escola, vamos ensinar a leitura. Com certeza vai sair muitos missionários dali. Sabe, essa oportunidade que o Gabriel tem de vir para o Brasil, ele ministrou na primeira vez que ele veio, 26 dias. Repetiu a mensagem uma vez só. Dá até medo de pregar perto dele, viu? Então, assim, e de onde vem isso? Vem do mínimo. Ele leu, e o Espírito Santo trouxe a revelação. Então, as nossas crianças vão ter essa mesma oportunidade. Olha aí, a escola sendo construída, né? E nós vamos para inaugurar essa escola, e vai ser uma festa, e vocês vão estar conosco, se não fisicamente, mas em oração, na semente, na contribuição. Os irmãos lá do Ministério Online, né? Estamos já com 230 pessoas ao vivo agora, para a glória de Deus. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês que têm feito isso acontecer. Eu vou... Aguenta um pouquinho aí? Ou quer que para? Você? Fica à vontade. Eu queria contar um pouquinho do meu testemunho com o meu elo espiritual com a África. E aí, esses tempos atrás que o pastor esteve conversando aqui comigo, com o Natanael, eu tive um breve momento com o Felipe de conversar, e eu senti isso no meu coração de testemunhar. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava em um momento muito forte com Deus. Foi uma época em que eu comecei a fazer músicas, a compor dentro do ministério. E um dia, voltando para a escola, eu escutei literalmente o Senhor dizer assim: ore pela África. Eu te escolhi para você interceder pela África. E naquele momento, a gente muito temente a Deus, uma fase que eu vivi muito intensa e forte com o Senhor, tive momentos espirituais muito marcantes. Eu cheguei em casa, minha mãe falou: você não vai almoçar? Eu falei: não, mãe, eu preciso entrar no quarto e orar pela África. E aí eu entrei, orei, 15 anos de idade, e comecei a falar: Senhor, eu quero orar pelos africanos.
E eu comecei a interceder, e meu coração queimou de amor. E eu comecei a fazer isso e continuei a fazer essa intercessão por muitos anos. Quando eu decidi fazer psicologia, eu falei assim, vou fazer psicologia porque fica mais fácil o meu acesso às nações, a ser uma missionária. Mas a vida tomou outro rumo, e, como sempre, a vida vai nos levando, às vezes, por outros caminhos. Mas, desde então, e justamente naquela época, eu comecei a receber roupas de missionários. Então, essa que eu estou hoje é uma roupa do Peru, que eu ganhei de um peruano. Ontem eu vim com uma roupa da Índia, né? E, às vezes, eu recebia brinquinho, presentinhos de irmãos que faziam missões e falava assim, o Senhor está pedindo para eu te dar. E aí eu ia recebendo e guardando esses presentes, né? Eu continuei intercedendo pela África, só que aí a vida, como eu disse, na correria a gente entra no automático, eu parei com isso. E hoje eu assumo um compromisso novamente de voltar a interceder. Eu estive, há uns 2 anos atrás, com um missionário que estava indo para Camboja, e ele disse para mim assim, por que é que você ainda não se movimentou para as nações? E eu disse, por muitas questões, mas eu vou prosperar. Eu disse para ele, a minha empresa, ela vai ser uma empresa missionária. E eu disse, então, por pouco tempo, eu creio que o Senhor vai me dar condições financeiras de abençoar a África. E eu tenho sempre falado isso lá em casa, nós vamos prosperar. Mas nós vamos prosperar para abençoar, porque a prosperidade não é para nós. A prosperidade, ela é para abençoar vidas. E desde que eu vim para cá, e uma das coisas que me ligou muito ao elo foi as questões missionárias. Eu disse, Senhor, eu quero estar em um lugar que ame as missões, porque quando eu era criança, a gente fazia tanto cultos missionários, recebia tanto irmãos africanos. Eu tenho musiquinhas que eu guardo da infância da África, até estava cantando aqui com as meninas um pouquinho. Eu falei assim, a gente não pode deixar isso se apagar no coração dessa nova geração, da gente se importar por missões, seja orando ou seja abençoando financeiramente, de qualquer forma. A gente precisa fazer mais, então que Deus possa continuar a nos levar com esse coração realmente entregue a abençoar. Era isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero, antes aqui de concluirmos, agradecer ao Ministério Povo da Fé, pastor Giovanni, principalmente, que tem abraçado lá a visão. Tudo que o pastor Zildo falou é o que nós estamos fazendo, tentando dar uma estrutura para aquele povo. Porque nós já demos muita cesta básica mesmo, mas não tem gerado uma mudança positiva, porque sempre que damos hoje, amanhã a pessoa vai precisar de novo. Se darmos um colchão hoje, depois de um tempo, irá precisar de novo. E o nosso objetivo, na verdade, é levar o povo a trabalhar por conta própria. E Deus tem colocado, desde o início do nosso ministério, a visão de levar o povo a crescimento. E Deus me mostrou que esse povo, na verdade, precisa fazer o que eles já sabem fazer. E eu fui olhando ao redor e vi que, na verdade, era necessário usar a vara que eles já têm na mão. E, por exemplo, 100% da nossa congregação lá, todas as bases, unindo todas elas, nenhuma pessoa está a trabalhar no aparelho de Estado, nenhuma. Todos trabalham na roça ou um trabalho independente, voluntário, em qualquer lugar, batendo bloco, tijolos e sobreviver. Nenhum funcionário nós temos dentro da igreja. A nossa secretária, por exemplo, ela se formou na saúde, mas está 3 anos sem emprego. Não conseguiu emprego até então. O restante é só na roça. E graças a Deus, pastor Giovanni e o Ministério Povo da Fé tem sido um abraço da nossa visão. Nós implementamos lá, por exemplo, a carpintaria. Eu implementei a carpintaria. Mostrei quase para todo o Brasil. Muitos viram a carpintaria
E, na verdade, a maioria só aplaudiram, aprovaram, mas quase ninguém apoiou. É o que o Tiago fala, né? Vai lá que eu vou orar por você, vai dar tudo certo. Muitos aprovaram, de facto, a ideia de carpintaria, porque nós queremos dar uma arte para aquele povo. Aonde ele ir, a pessoa, se tem uma arte na mão, ele consegue se virar. É o que nós tentávamos fazer. E mostrei para o pastor Giovanni. Pastor Giovanni, eu sei que ele depende de vocês também. Pastor Giovanni soprou essa visão aqui no Brasil e nos ajudou. Compramos algumas máquinas lá, compramos algumas madeiras, fizemos muita mobília. A cama que o pastor Giovanni usou para dormir lá quando foi para a África, foram os nossos alunos da carpintaria profissional lá, que fizeram, e o pastor Giovanni dormiu. Caiu lá, pastor Giovanni? Não, caiu na cama? A cama nem se Uma mexe. cama confortável, linda. Fizemos mesa, o púlpito do altar, foram os nossos alunos da carpintaria. Eles vão fazer também as mesinhas para a escola, né? Para a As escola, carteiras. e não só as mesinhas para a escola. Nós temos, no quintal da igreja, são 9 casas, só no quintal da igreja, mas temos mais de 20 casas que nós já construímos para famílias necessitadas. E todas as casas no quintal da igreja, nenhuma casa que tinha uma cadeira para sentar, nenhuma, porque eram casas de viúvas e idosos. E os jovens da carpintaria fizeram cadeira para todas as casas, mesinhas para todas as casas, e todos eles agora têm mesa, têm cadeira, temos púlpito, temos uma mesa linda de vidro, tudo isso os nossos alunos da carpintaria que fizeram, porque nós já apresentamos a visão, o pastor Giovanni apresentou aos irmãos, e os irmãos apoiaram, e hoje, graças a Deus, paramos, mas creio que iremos voltar a realizar esse propósito. Já fizemos também corte de cabelo, ensinando os jovens a cortar cabelo, ensinamos lá os jovens a costurar roupa, ensinamos lá os jovens também a fazer muito trabalho lá, inclusive a horta, temos uma horta lá que parou e vai voltar a funcionar. Tudo isso é o quê? Para levar eles não sempre serem dependentes, porque eles precisam ter alguma coisa para fazer. Eu já recebi muitas perguntas, por exemplo, na internet, dizendo que por que, pastor, lá é muita pobreza, muito sofrimento, o pessoal tem muitos filhos. E falando aqui de filhos, só para concluir, uma das visões que o nosso povo tem na África em geral, eles têm a visão do que aconteceu, por exemplo, com José. Na casa de José, foi o único que prosperou e pegou seus irmãos para consigo. Então, eles têm essa mentalidade que quando um prospera, aí ele pega todo junto para sustentar. É o que eu estou a viver. Dentro da minha casa eu não sou rico, mas Deus tem me prosperado. Eu tirei minha mãe de onde ela morava e está morando na minha comunidade. Consegui construir uma casinha para ela. O meu irmão mais velho estava morando na casa da minha mãe. Conseguimos construir uma casinha pequena para ele também. E de lá ele fabrica blocos. Os tijolos que o pastor Giovanni compra para a construção da escola, é ele que fabrica lá. Toda a minha família olham para mim. Hoje, graças a Deus, quase 3 pessoas já lutam por conta própria, porque essa é a visão de muitos lá. Que quando um prospera, todo mundo está na cola dele. E para gerar uma oportunidade para outra pessoa. Inclusive, quase o governo faz a mesma coisa, né? A maioria, quando, por exemplo, se o Felipe estiver no governo lá, estiver num nível alto, aí a família toda vai entrando também, já tem acesso. Seja para ser funcionário, para ter um trabalho, facilita mais quando alguém já está lá no topo e consegue carregar toda a família. Então, por isso, muitos preferem ter mais filhos, porque eles têm essa mentalidade, se um deles prosperar, ajuda toda a família. É um dos motivos, não é a conclusão de tudo, mas a maior parte tem essa mentalidade. Tem lá famílias com 10 filhos. Minha tia, por exemplo, que mora numa cidade chamada Dondo, tem 10 filhos. Um casal só com 10 filhos. Tem outro que tem mais que isso ainda. Então, é uma das formas que tem aumentado muito o nível de pobreza lá, porque quando eles não conseguem atingir isso, acaba levando todo mundo para a roça, e é isso que nós estamos a viver hoje. Crianças abandonadas, famílias sem amparo, e tem sido muita dificuldade. Mas eu quero agradecer ao Ministério Povo da Fé e dizer que continuam nos abraçando nesta visão. Nós temos visão de crescimento. Um dia eu creio que, enquanto a escola volte a funcionar, a carpintaria voltará a funcionar, corte de cabelo será feito lá, máquinas para costura de roupa, jovens, crianças irão costurar as roupas, e muita coisa vai acontecer na África, graças às vossas contribuições e orações, e já está acontecendo, né, pastor Giovanni?
E falta apenas colocarmos em prática mais uma vez, e creio que vai ser bênção. Mais uma vez, obrigado, povo da fé. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Não temos como reembolsar vocês, recompensar financeiramente, mas eu creio que as nossas orações estão chegando aqui no Brasil e Deus irá abençoar grandemente as vossas vidas pelo sacrifício que os irmãos têm feito para o povo da África. Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Pastor Azeldo, o senhor pode dar uma palavra para concluir também? E aí nós vamos orar. O Lipe também dá uma palavra para concluir aí. Suas considerações finais que fala, né? Amém? Suas considerações finais, pastor. Amém. Acima de tudo, aquilo que nós falamos aqui sobre a bruxaria, sobre a necessidade, é importante realçar que Deus tem feito uma grande obra em nós e através de nós em Moçambique. Jesus está a ganhar novos territórios, almas estão sendo alcançadas, o inferno está sendo esvaziado e o reino dos céus está sendo povoado. Eu quero liberar uma palavra profética sobre sua vida. Existe uma história muito popular da vela e o fósforo, onde o fósforo vira para a vela e diz: vela, deixa eu te acender. A vela responde e diz: eu não quero. Se você me acender, eu vou chorar. E se eu chorar, eu posso até me acabar. Mas aí o fósforo vira para a vela e diz: mas vela, você nasceu para ser acesa. Se você não for acesa, você vai morrer assim, jogada, inútil. Mas quando a vela ouviu essas palavras, a vela disse: tudo bem, fósforo, me acende agora. Me acende agora. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus está à procura de homens e mulheres aqui no Brasil que vão ser como a vela e vão dizer: Senhor, me acende agora. Eu vejo árvores, a sombra não beneficia a árvore. A árvore tem muitos frutos, mas a árvore nunca come dos seus próprios frutos. Ela gera frutos para que outros sejam alimentados. Deus tem te levantado, tem te dado graça, tem te dado saúde. Deus tem te prosperado para que por meio da sua vida muitos possam comer e beber de si. Eu oro nesta tarde que Deus possa te elevar mais e mais, que Deus te levante, que Deus te use, que Deus te proteja. É Deus que nos coloca nos corações das pessoas, que Deus toque o seu coração, que você apoie esta obra, que você adote missionários lá, que você ore, interceda, e Deus fará na sua vida infinitamente além daquilo que você imagina, que você pensa, que você espera. Deus irá te surpreender em nome do Senhor Jesus. Amém. E muito obrigado pela oportunidade. Diga: eu recebo, eu tomo posse dessa palavra profética. Glória a Deus, amém. Antes do Lipe falar, o Ezi mandou aqui, olha, como vocês lidam com a dificuldade de transporte das pessoas até a igreja, e o que vocês têm feito para alcançar os que não conseguem chegar. Eu posso responder essa? Ô Lipe, lá não tem distância. Uma vez por mês, na primeira segunda-feira, a primeira semana, o pastor Gabriel, ele disponibiliza transportes como caminhões, caminhonete, para buscar o povo. Eles vêm em cima desses caminhões para a igreja. Então se reúnem ali na primeira semana, todos ali. E aí, nos outros dias, cada comunidade tem uma congregação. Na maioria não são congregações de paredes, é debaixo de árvore, né, debaixo de um pé de mangueira e tudo mais, mas eles se reúnem ali para congregar. E o pastor Gabriel, ele fica responsável de passar nessas congregações corriqueiramente, para ver como que está o trabalho, para discipular os pastores e tudo mais. Então, é assim que é feito o trabalho de transporte, para trazer o povo para a sede, e nos outros dias, né, de culto, cada um nas suas bases ali, eles congregam, e é extraordinário. Amém? É isso. Glória a Deus.
É isso, gente. Mais nenhuma pergunta? A gente pode orar. O Felipe vai falar, a gente vai orar e encerrar, porque eu acho que os irmãos estão com fome também, né? Olha o microfone lá. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós sabemos que hoje, através do Ministério Povo da Fé, a gente consegue contribuir, né, com essa obra, com o pessoal lá da comunidade. Porém, com a internet, a gente, às vezes, se comove também, assim como o Giovanni se comoveu lá atrás com a situação do pastor Gabriel. A gente, às vezes, também se comove com algumas coisas que a gente vê. E para quem? E nós vamos, em nome de Jesus, contribuir também com o Ministério Povo da Fé, para estar sempre ajudando também esse trabalho. Mas para quem quer contribuir diretamente para uma pessoa lá, tem alguma burocracia na parte financeira? Porque o Pix eu acho que é só no Brasil, né? Tem que ser através de transferência bancária. E tem alguma burocracia? Essa oferta chega de forma transparente e verdadeira para vocês lá? Pode ir, pastor Gabriel. Amém. O Pix não funciona em Moçambique, literalmente. Mas eu, por exemplo, tenho o Pix, criei no Brasil e uso em Moçambique. Inclusive, ajudo muitos pastores lá que não têm acesso a ser dado a contribuição no Brasil. Então, eles usam o meu Pix e eu tiro o valor, transformo ele na nossa moeda. A nossa moeda chama-se Metical. Então, se o irmão, por exemplo, mandar o real para mim, eu consigo converter ele na nossa moeda e aí funciona o trabalho. No meu caso, não tem nenhuma dificuldade. Toda a oferta que o pastor Giovanni, por exemplo, manda em Pix. E eu levo ele, cambio ele na nossa moeda e faço o trabalho. Mas, geralmente, lá o Pix tem sido muita dificuldade para muitos pastores. Não sei se o pastor Zildo tem, mas é muita dificuldade. Porque o Pix tem que criar aqui no Brasil e depois você poderá usar lá. Foi muito boa a sua pergunta, porque há muitos golpes na internet, viu? Muitos, demais. Inclusive com o nome do Gabriel, com o meu nome. Tem uma página que já arrecadou mais de 53 mil reais em nome do projeto do pastor Gabriel e está arrecadando, e os caras patrocinam e as pessoas acreditam e ofertam lá e não chega nada lá. Então, tem que tomar muito cuidado. Pessoas que chamam no WhatsApp, entram nos grupos, aí chamam no WhatsApp, fala que tem trabalho e tal, mas na verdade há muita pilantragem lá também, né, pastor? Não, a melhor forma mesmo, se quiser, por exemplo, abençoar o irmão Gabriel diretamente, né, é falando com ele direto, sabe? Ele vai criar mecanismo. Hoje em dia tem muita facilidade. Tem um Pix aqui no Brasil, no caso do pastor Gabriel tem um Pix, mas também tem o Western Union, né, que dá para mandar valor em qualquer lugar do mundo e a pessoa recebe lá, sabe? É só ir lá para o banco, perguntar como é que faço para mandar pelo Western Union. E também nós, como pastores lá de Moçambique, temos grupos onde estamos com vários missionários, em que o dinheiro é mandado para um Pix de alguém aqui e ele dá o missionário lá em Metical, na nossa moeda lá. Então, isso é comum aqui. Hoje em dia tem muita facilidade. É só falar com o missionário ou com o homem que você quer abençoar, a obra que você quer abençoar, a igreja que você quer abençoar, e ele vai indicar a maneira favorável para ele receber lá. Hoje em dia é fácil, é só conversar com ele e ele vai dar o caminho. O Western Union tem aqui também algumas agências do Western Union, colocar no Waze, mas é difícil, mas não é difícil para quem quer ajudar, né? Nós temos irmãos de fora, né, de fora do país, que envia as suas sementes e a gente faz a transferência para o pastor Gabriel com muita transparência, prestação de contas. Praticamente todo dia nós estamos ali. Quem acompanha no canal Povo da Fé? Tem alguém que acompanha? Então, lá no canal a gente presta contas todo dia, toda live que a gente entra, a gente está prestando conta dos trabalhos que são realizados ali em Moçambique. Amém? Felipe. Amém. Queria só louvar a Deus mesmo por essa oportunidade. Que dia incrível. Eu não sei vocês, mas a presença de Deus está aqui nesse lugar. Você consegue sentir isso também? Através desse podcast, foi maravilhoso poder ouvir tantas experiências, extrair de tudo isso. E como minhas últimas palavras aqui nessa manhã, que possamos todos os dias, quando acordarmos, possamos dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui.
encontre em mim um coração disposto, um coração disponível para fazer a tua obra. E eu deixo aqui uma palavra que eu carrego para a minha vida, que está lá em Atos 24, que diz, apóstolo Paulo disse essas palavras que eu carrego para a minha vida: mas de nada faço questão, e nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com excelência o ministério a qual eu recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Que isso ecoe no nosso coração, essa palavra todos os dias. Nós de nada temos nada de precioso, nossa vida não é preciosa se não for para isso, para ir anunciar, fazer a obra do Senhor Jesus, para isso que o Senhor nos escolheu para esse tempo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Vamos ficar de pé, né? Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Opa. Glória a Deus. Eu quero também fazer as minhas considerações finais, agradecendo primeiramente a Deus, que nos proporcionou esses 3 dias na sua presença. Eu acredito e creio que foi muito aproveitoso para todos que participaram esses 3 dias. Nós tivemos dia de renovo, dia de avivamento e hoje dia de conhecimento. Eu queria muito dar para os pastores pregar aqui, a gente sair marchando aqui no poder, mas a gente precisa desse momento aqui, desse tempo de conhecimento, de entender de fato qual é o trabalho que eles fazem, que eles executam, e nós precisamos fazer isso mais vezes. Fazer mais conferências de missões, para que isso se enraize no coração dos irmãos, e os irmãos entendam a importância de fazermos missões, tá bom? Glória a Deus. Os irmãos que estão pela primeira vez, os cultos normalmente não são assim, a gente tem a palavra mesmo, aqui é uma igreja de palavra, porque eu não creio em mudança de vida fora da palavra, eu não creio em libertação fora da palavra, é a palavra que liberta, é a palavra que muda, é a palavra que transforma. Então, nossa igreja é uma igreja bíblica, tá? Mas hoje foi um dia atípico que nós fizemos esse podcast imersivo, e eu creio que foi bênção para a vida de todos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Azeldo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter estado conosco. Pastor Gabriel, obrigado pela parceria e por mais uma vez estar conosco. Felipe, que foi essencial para que esse trabalho acontecesse, né, trazendo a glória de Deus através do louvor, cantando no dialeto, e você é sensacional. Sou muito feliz de ter você comigo aqui, presente de Deus para o Ministério Povo da Fé, o Felipe e a Grazi, todos vocês, né? Não vou ficar falando nomes aqui, senão eu vou pecar. Vocês todos são especiais, e eu sou muito grato a Deus por esses 3 dias que nós vivemos e passamos na presença dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém? Glória a Deus. Eu quero dar essa oportunidade para o pastor Azeldo orar por nós, abençoando a nossa vida, abençoando a sua volta para casa, e nós também estaremos orando por ele, pelo pastor Gabriel, que vão retornar ao seu país de origem também, né? E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Pastor, fique à vontade. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esta obra, por este trabalho. Obrigado, Senhor, por esses 3 dias de impacto, por o Senhor tocar os nossos corações, atendendo às almas que precisam ser alcançadas. O mandamento continua sendo: ide por todo o mundo, pregai a todas as nações, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não temos muitas palavras nesta manhã, mas a única palavra que temos é: eis-nos aqui, Senhor. Levanta-nos como missionários. Nós vamos pregar, nós vamos ensinar, nós vamos estender a mão, nós vamos ofertar, nós vamos, Senhor, interceder, nós vamos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos gerou. Nós vamos, Senhor, multiplicar tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, porque a tua palavra diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. A Bíblia, Senhor, nos mostra que o Senhor deu vários talentos para os seus servos, e quando voltou, pediu um relatório
relatório de cada um deles. E nós oramos que quando o Senhor estiver, Pai, recebendo o nosso relatório, nós possamos dizer: Senhor, nós multiplicamos, nós ministramos, nós apoiamos e a tua obra foi ministrada. Eu quero, Senhor da graça, na autoridade que o Senhor tem nos dado, declarar bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos deste lugar. Quero, Senhor, liberar, Senhor Jeová, cura sobre a vida dos teus filhos. Vá curando, Senhor, seus corações, sua alma. Vá livrando, Senhor, de pensamentos sombrios. Libere, Senhor, sua graça na vida de cada um dos teus filhos neste lugar, que eles possam crescer, que possam florescer, que possam resplandecer no meio das trevas. É nossa oração para esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Senhor, nós abençoamos o pastor Azeldo, Gabriel, guarda eles, ó Deus, no retorno para Moçambique, livrando-os do perigo, guardando a vida deles, e continua, Senhor, continua essa obra que o Senhor já começou, Pai. Meu Deus, eu sei que o que o pastor Azeldo está vivendo, o que o Gabriel está vivendo, ainda não é nada perto daquilo que o Senhor tem preparado para eles, ó Deus. E nós, a igreja, o Ministério Povo da Fé, vamos ver tudo que o Senhor vai materializar na vida deles, em o nome de Jesus, pelo poder sobrenatural da fé. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz: amém. Que a sua semana seja extraordinária. Volte para casa abençoado. Não vá embora sem tomar um cafezinho, comer o bolinho ali atrás. Amém. Deus abençoe os irmãos que cooperaram conosco. Você que vai voltar para Guariba, que Deus te guarde na estrada, na rodovia, em nome de Jesus. Amém. Ô glória. Olha essas imagens do que aconteceu ontem ali em Moçambique. Olha que coisa linda. As crianças... Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês sabem que o nosso trabalho ali em Moçambique vai muito além do assistencialismo, né? Da maçã, da carne, do suco, do arroz, do feijão, vai muito além. Porque nós queremos mudar o futuro dessas crianças. Nós queremos levar essas crianças a ter um futuro, uma esperança de um futuro. Por isso, nós estamos construindo a escola que vai ser inaugurada agora, nesse próximo mês de julho, que está começando amanhã. É isso mesmo. E é por isso que eu peço a você que não hesite em enviar a sua ajuda. Eu estou com dificuldade de responder no WhatsApp, meu WhatsApp está com problema, mas assim que resolver eu vou responder os irmãos, tá bom? A sua generosidade vai fazer toda a diferença. Olha aqui a cozinha da nossa escola que está sendo feita, ó. Irmãos do Ministério Povo da Fé, continuidade aqui da nossa cozinha e da pintura da nossa escola, conforme as imagens já mostram. Já pintamos aqui todas as paredes, falta apenas colocarmos outras cores, colocar aqui alguns desenhos nessa parte frontal e darmos continuidade na pintura também do muro da escola. Enquanto isso, as paredes do outro lado lá estão sendo erguidas do muro, está sendo bênção. Deus abençoe a todos vocês. Brevemente eu mostro aos irmãos as atualizações aqui da construção e também já está sendo pintada. Nós compramos areia. Um caminhão de areia. Aqui está, e lá também tem mais areia. Caminhão de areia, R$1.700, gente. E hoje compramos mais um caminhão de areia. E do outro lado estão sendo feitas as carteiras aqui das crianças. Irmãos do Ministério Povo da Fé, aqui está o andamento das nossas carteiras. Hoje, sábado, a obra está avançando, estamos dando continuidade. Agora é o tempo de acabamentos. E aqui é só quase a metade daquilo que precisamos, né? São quase 100 cadeiras no total. Então tá aí as carteiras sendo feitas. Olha a escola como tá ficando linda. Os irmãos do Ministério Povo da Fé, iniciando aqui a pintura das salas de aula. Veja do jeito que está ficando lindo aqui. Daqui a pouco os irmãos irão observar aqui do jeito que vai ficar depois de colocar alguns desenhos. Vai ficar maravilha. Enquanto isso, as carteiras do outro lado
ainda estão sendo feitas. Você sabe por quê? Você sabe por que o pastor Gabriel veio ao Brasil? Você sabe por que ele veio ao Brasil? Ele veio ao Brasil porque ele teve o acesso ao mínimo da educação, a leitura, para poder ler a Bíblia, para poder aprender a palavra. E hoje ele prega no Brasil. E não só no Brasil, o pastor Gabriel vai viajar muito ainda, porque ele tem a oratória, tem a palavra, tem o dom. E no meio dessa multidão de crianças, tem crianças que também vão ter essa oportunidade. Porque agora eles vão aprender a ler, vão aprender o inglês. Nós teremos 2 professores de inglês nessa escola, gente. Olha isso. Aqui é para colocar as flores, ó. O canteiro para fazer as flores. Nossa, eu fico emocionado, viu? Olha que trabalho bem feito, bem... Como é que fala aí os irmãos que são pedreiro aí? É bem esquadrado. Como é que fala, gente? O resquadro perfeito ali, bem feitinho, com muito carinho mesmo. Não é nada feito assim de qualquer jeito, né? Feito às coxas, não. Um trabalho lindo. Olha lá pra você ver. Ali nós vamos fazer os canteirinhos para colocar as flores. Olha. Deus. Aqui é a máquina, né? Que a gente quer comprar para fazer os uniformes. R$ 1.280, 12.800 meticais. Esquadrinhado, tá perfeito, não tá, irmã Janice? Deus pode usar uma pessoa só para enviar a oferta para a gente comprar essa máquina. Ou Deus pode enviar 10 pessoas de... Qual é o valor mesmo? Vamos ver. É 12.800 meticais, né? 1.280. Deus pode enviar 10 pessoas de R$128. Deus pode fazer isso de hoje para amanhã, para a gente ter a nossa própria máquina e nós costurarmos as roupas das crianças. Porque todas as vezes que a gente faz a nossa escola de costura, a gente aluga máquinas. A gente pode comprar uma esse mês, uma mês que vem. Daqui a pouco nós temos as 5 máquinas de costuras na nossa escola de costura. Então nos ajuda, gente. Eu preciso muito da sua ajuda. Você vê que aqui está sendo investido, não é pouco não. Não é pouco, gente. Só semana passada foi enviado R$40 mil para Moçambique. Para compra de materiais, para pintura, para ser feitas carteiras. As carteiras foi enviado R$7.500 e agora falta enviar mais R$7.500. Ficaram R$15 mil as carteiras. Aí tem uns uniformes que também vão beirar R$18 mil. Tá bom? Pastor, quando dizia que R$1 faz muito, eu me inspirei a poder enviar. Ore por mim, pastora missionária, que eu possa ajudar de verdade dessa vez. Amém, irmã Renata. Glória a Deus. Mas o teu R$1 faz toda a diferença mesmo, que junta R$1 de um, R$1 de outro, 10. Quem pode enviar 10 não envia 1, envia 10. Deus sabe da condição, Deus sabe da sua conta bancária. Quem pode enviar 100 não envia 10. Quem pode enviar 1.000 não envia 100. Dentro da condição de todo mundo, esse trabalho vai sendo feito. Olha. Aleluia. Aleluia. É um sonho que está se tornando realidade, gente. Glória a Deus. Aleluia. Olha que lindo. Aqui as crianças recebendo roupas, né? Não só roupas, mas também alimento. Aí é na igreja do pastor Félix, né? Irmãos do Ministério Povo da Fé, continuidade. Aleluia. Hoje, segunda-feira, aqui está a nossa cozinha, está sendo feita. Brevemente iremos finalizar aqui. E do outro lado as paredes ainda estão sendo pintadas. E vamos comprar mais tinta. A tinta que nós compramos deu para pintar aqui fora todas as paredes e dentro também um pouco. E vamos comprar outra tinta ainda para darmos continuidade, né, pintando aí o muro, colocar alguns desenhos, mas está ficando uma maravilha, meus irmãos, sala de aula. Aqui nesses vasos que os irmãos estão vendo aqui, iremos colocar as flores, né, estaremos colocando algumas flores, mas está ficando perfeito aqui a escola. O mês que vem iremos aqui já inaugurar, se tudo der certo. E aqui é o galpãozinho, onde nós iremos montar uma sombra para as crianças terem as suas refeições. Então já está sendo feito aqui a marcação,
para podermos colocar aqui uma sombra. E os outros pedreiros estão aí ainda finalizando os acabamentos do muro da escola. E lá nós temos os nossos banheiros. Mostrar para vocês. Espera aí. Ó, dá uma olhada. Vai ficar assim, gente, ó. Tá vendo? Eu pedi para ele fazer de cimento. Por quê? Por que de cimento? Porque de cimento vai ser durável, né? Então a gente faz uma mesa de cimento assim, ó, de fora a fora. De fora a fora. Eu sempre assisti as lives do pastor. O pastor lá pisou na bola comigo, meu irmão. Não dá para caminhar com gente que tá interessado só no que você tem para oferecer, sabe? E não na sua amizade mesmo. Um dia Deus vai me dar graça de me abrir com vocês aqui e mostrar. Eu tenho tudo guardado aqui, né? Mas um dia, hoje, acho que vamos continuar fazendo o trabalho, né? E Deus vai nos dando graça, né? Mas a gente tem que caminhar com quem realmente quem realmente é sincero conosco e não tava legal. Então, o trabalho continua. Sem ódio, sem rancor, sem mágoa, sem nada, sem ressentimento, avançando para o alvo, e nós nos encontraremos no céu um dia, em nome de Jesus, e vamos para cima. Então vai ser assim, ó, essa mesa de cimento de fora a fora, tá? A cadeirinha também vai ser de cimento, porque daí é durável, né? É durável. Eu pensei aqui, em vez de cadeirinha, e eu não sei o que vocês pensam, a gente fazer um banco também, de fora a fora, né? Em vez de fazer a cadeirinha, mas aí fica ruim para entrar, né? A não ser que for um banco sem encosto, aí a criança pode passar por cima do banco para sentar. Em vez de fazer a cadeirinha, se fizesse um banco assim, ó, de fora a fora, eu acho que ficaria mais legal, né? Então, é isso. E esse alpendre aqui, ele ficou mais curto, né? Tem que ficar, a caída dele tem que ficar um pouco mais comprida aqui, né? Então tá tudo muito lindo para a glória de Deus. Vai ter o nome aqui da escola, Escola Povo da Fé, Moçambique. E vai ser extraordinário essa inauguração. Convido a todos para se seguirem no Instagram. Irmã Cláudia, coloca o Instagram, Povo da Fé, _ ponto. Esse aqui, ó. Povo da Fé, _ ponto. Nesse Instagram vai ser postada toda a missão ali de Moçambique, ó. Nesse aqui, ó. Depois cria um texto aí, ô irmão Hannes. Não perca nada da missão, seguindo o Povo da Fé, _, e esse de cima também, ó, @PR Giovanni Dias. Esses dois Instagram, durante toda a missão nós vamos estar postando ali também. No YouTube é mais difícil por conta de rede de internet. Mas eu tô vendo de comprar uma Starlink para levar aquela antena pequena, para levar para a gente conseguir sinal lá. Mas siga no Instagram é mais fácil para a gente postar, tá? Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma live que fala sobre isso, irmã Renata. Depois eu vou colocar ela aqui na comunidade, a irmã dá uma assistida para tirar suas dúvidas, tá bom? Olha que coisa linda, gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha. Glória a Deus. É uma bênção. E vamos comprar a máquina, que vai ficar bem melhor pra gente. Envia sua oferta na chave Pix do Ministério, 44522, 1000 contra 36. A refeição não para, porque nós estamos construindo a escola. Continuamos nas refeições, dando doces para as crianças e fazendo tudo que tem que ser feito. O WhatsApp também é uma chave Pix do Banco Nubank, tá? Tanto o CNPJ quanto o WhatsApp é Nubank. Ministério Povo da Fé, uma conta do CNPJ. Ou Giovanni Dias, porque eu sou a razão social do ministério, tá? Tem uma conta da Caixa Econômica Federal, que é uma conta física minha, mas totalmente separada para o ministério. E uma conta jurídica também do Banco Bradesco, tá aí na tela para vocês, tá? Deixa eu agradecer aos irmãos que fizeram um super sticker aqui, ó. JP Arts 123, Deus abençoe, Deus prospere a sua vida em tudo, em nome de Jesus. A irmã Eliane Silva, Deus abençoe. Pescadores de almas para Jesus, Deus abençoe, prospere a vida de vocês. E todos aqueles que estão enviando uma oferta no Pix, que Deus possa prosperar a vida de todos vocês de uma forma
poderosa no nome de Jesus, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, uma canção. Deixa eu colocar uma canção para vocês aqui. Tem uma canção especial sendo produzida especialmente para a inauguração da nossa escola. Gente, eu acho que eu tô muito mole. Fico com vontade de chorar, meu Deus. Eu não sei vocês aí, mas me dá uma vontade de chorar. Mas de alegria, tá? Chorar de alegria. Meu Deus. Só Deus pra... É como se eu estivesse fazendo para os meus filhos, sabe? Eu não sei explicar, uma sensação muito prazerosa, né? É muito prazeroso você poder fazer algo por alguém. Isso é um presente de Deus. Boa coisa é dar, né? Melhor dar do que receber. Olha quando começou a escola, vou mostrar para vocês. Olha, que quando começou. E hoje tá pintadinha, muro colocado, feito, portão colocado. Um investimento aproximadamente aí de R$170 mil nessa escola até agora. Até agora. Pastor, mas como que o senhor conseguiu? Se tá todo mundo... Essa audiência, tão pouquinho, gente, é Deus. Deus. Deus, e a gente vai dando os nossos pulos aqui. O pastor Gabriel envia, pastor Geu, tem que mandar aqui tanto para os pedreiros. Daqui a pouco Deus envia, eu coloco do meu, minha esposa coloca do dela, a gente envia. Entende? E aqui, de fato, gente, está sendo investido em missões. Eu não estou granjeando nada para mim, não. Cuidado com esses pastores aí, ó. Comprando casas de milhões, comprando fazendas, carrões. Cuidado. É o que você vê só na tela do YouTube, né? Você tem que ver, passar a conhecer o particular dessa pessoa. Como é que essa pessoa vive? De onde vem? De onde vem tanto dinheiro? Com o que esse pastor trabalha? Eu tenho meus trabalhos, tenho as barbearias aqui, que eu vendi a minha parte, mas estou recebendo, então todos os meses está caindo ali um recurso dessas barbearias. Tenho também minhas usinas de energia, eu tenho meu trabalho. Se você vir, pastor, o senhor tem esse carro teu aí, e está aqui o boleto que eu pago, né? Não tem problema, pago, graças a Deus, estou pagando, não tem nenhuma atrasada. Então, como é que o senhor faz para pagar? Está aqui, eu tenho como te mostrar com muita transparência tudo aquilo que nós fazemos. Mas tem pastores por aí que não tem essa transparência. Falam, ludibriam pela fala, pelo modo de falar, mas você precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado, porque tem muita gente crescendo às custas desses inocentes. E isso, gente, é inaceitável. Vamos para cima, povo da fé! Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com todo mundo essa live, manda para os amigos, para a família. Vamos juntos fazer acontecer, vamos juntos continuar fazendo por esse povo que é tão carente e que depende de nós. Deus abençoe! Ô, glória! Antes de eu soltar aqui, irmã Cláudia, minha gratidão, viu? Irmã Cláudia Alves, pela ajuda, tanto na moderação desse canal, quanto do canal que está censurado, tem um povo lá também. Deus abençoe a irmã Cláudia Lopes também, pela ajuda aí na moderação. Deus abençoe a irmã família Poli, o que tem no dia 29? Dia 29 de dezembro? Não, era dia 29 de dezembro do ano passado. Eu vi a notícia e não vi o ano, tá, irmã família Poli? Mas já passou, já que foi o cometa Atlas que passou pela Terra, né? Sandréia. Amém, irmã Sandréia. Deus abençoe. Importante é que deu tudo certo, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos pra cima, povo da fé. Amo vocês. Ô, glória. Se inscreve no canal aí, deixa o like, deixa o nome, sobrenome pela qual assina a sua família e a cidade onde você mora, que eu e minha esposa estaremos orando por todos vocês à meia-noite, de joelhos, clamando a Deus pela sua vida e pela sua família. Deixa eu orar por aqueles que aceitaram Jesus. Pai, eu oro agora e apresento todos aqueles que te aceitaram como o único e suficiente Salvador de suas vidas
que renunciaram agora a si mesmo para viver para o Senhor, que o Senhor possa produzir frutos dignos de arrependimento nessas vidas, firmando os pés deles na rocha, meu Deus, apresentando um templo físico para que eles possam congregar e assim dar continuidade na sua vida espiritual. Em o nome de Jesus, escreve o nome deles no livro da vida, apaga do livro da morte e dê vitória em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, gente. Beijo no coração. Amo vocês. Ô, glória! Levar a paz do Evangelho aonde Cristo nos manda. Esse é o nosso maior projeto em Moçambique, África. Povo da fé, o ministério que faz acontecer. Povo da fé, em Amatanda conta com você. Em 17 bases, mais de 5.000 crianças. Levamos remédios, roupas, brinquedos, cestas básicas. Povo da fé, o ministério que faz acontecer. Povo da fé, em Amatanda conta com você. Adore o Senhor, em Amatanda. Louve o Senhor, em Amatanda. Vamos celebrar ao Senhor. Vai, adore o Senhor, em Amatanda. Louve o Senhor, em Amatanda. Vamos celebrar o amor. O amor. Levar a paz do Evangelho aonde Cristo nos mandar. Esse é o nosso maior projeto em Moçambique, África. Povo da fé, o ministério que faz acontecer. Povo da fé, em Amatanda conta com você. Pastor Giovanni Dias e missionária Keren contam com você. Adore o Senhor, Yamatanda. Louve o Senhor, Yamatanda. Vamos celebrar ao Senhor. Vai, adore o Senhor, Yamatanda. Louve o Senhor.